Olá, pessoal. Eu espero que vocês estejam bem ao assistir essa aula. Essa é a nossa aula de número 10, tendo em vista que a nossa avaliação, que a nossa prova, correspondeu à aula de número 9. Nessa aula da disciplina de alfabetização e letramento, que nós já percebemos que se estendeu a este semestre também, para que a gente possa refletir sobre esses aspectos metodológicos, sobre os aspectos didáticos, como fazer, como agir na sala de aula para promover esse ambiente alfabetizador, como potencializar a participação das nossas crianças para que elas estejam no centro desse processo, para que elas se compreendam como sujeitos capazes diante da aquisição da leitura e da escrita, que são processos distintos, mas que caminham ali, ó, juntinhos, né? Intercalados, conectados. E hoje, na aula 10, nós vamos conversar um pouco sobre a importância de um processo avaliativo, a importância de uma avaliação diagnóstica e compreendida enquanto processo, enquanto algo que tem continuidade. Do momento que a gente acorda, gente, nós já estamos avaliando o nosso dia, avaliando a nossa rotina, avaliando como o tempo está, que roupa eu vou vestir, avaliando aonde eu vou primeiro, aonde eu vou depois, gerenciando este tempo. Então, avaliar é algo que faz parte do nosso cotidiano desde o momento que a gente acorda. Nós estamos o tempo todo avaliando as situações, avaliando as pessoas, avaliando a nossa condição de existência no mundo também, avaliando aquilo que fica melhor, aquilo que nos privilegia. Então, com o processo de ensino não é diferente, né? Nós precisamos avaliar o tempo todo. Mas veja, a avaliação assume dimensões diferentes. Se eu vou fazer um concurso público, por exemplo, eu faço uma prova enquanto instrumento de avaliação classificatório, porque não são todos, não é, que vão ser aprovados, que vão ser classificados. Então, a avaliação assume esse caráter classificatório quando ela se propõe a elencar, a ranquear, o que não acontece num processo de alfabetização. Na escola, a nossa avaliação tem que ter este olhar de continuidade, este olhar sensível e este olhar de que cada criança merece e pode ser comparada somente com ela mesma. Quando a gente fala que cada criança tem o seu ritmo, seu tempo de aprendizagem, não quer dizer que o professor não tenha que intervir, não quer dizer que o professor não tenha que agir e ajudar e auxiliar e mediar o crescimento cognitivo dessa criança. Pelo contrário, o professor é uma peça-chave, é um sujeito que está ali o tempo todo atento a esse desenvolvimento. Mas cada criança tem, sim, o seu ritmo, mas isso precisa ser planilhado, precisa ser monitorado, precisa ser acompanhado pelo professor. No processo de alfabetização, isso é crucial. Então, a avaliação, ela assume uma perspectiva diagnóstica, ao passo que é preciso saber, em qualquer momento, como essa criança está lidando com a escrita, em que fase essa criança se encontra no processo de aquisição, de apropriação do sistema alfabético de escrita, que é o nosso sistema convencional. Em que fase essa criança se encontra enquanto leitor, enquanto diálogo com as leituras que são estabelecidas, para que a gente não tenha uma construção de processos que não estejam caminhando juntos. Crianças que escrevem ou que copiam, mas que não leem. Isso já está bem claro para nós desde o semestre passado, né, gente? Então, à medida que a gente vai avançando nessas leituras e que à medida que vocês compreendem a importância da dedicação aos estudos, estes conceitos eles já precisam estar claros para nós. Então, com o apoio do nosso slide, que se encontra na rota de aprendizagem, nós vamos trocar algumas ideias, conversar um pouquinho sobre os textos, né, que estão nessa rota de número 10. Compartilhando aqui a tela.
Ok. Então, quando a gente fala sobre avaliação diagnóstica, ela se volta a este acompanhamento do progresso, ao acompanhamento de como a criança estava ontem, mês passado, semana passada, no início do ano, para como ela está agora. Então, isso acontece não só no início do ano, mas principalmente no início do ano, onde as crianças sentem essa transição da educação infantil para o ensino fundamental no primeiro ano e a transição dentro da própria etapa do fundamental, mas quando eu saio do primeiro ano e eu vou para o segundo ano. Lembrem que nós temos objetivos definidos pela BNCC, inclusive, que nos diz quais as habilidades que cada etapa precisa adquirir enquanto base comum, né? Então, eu tenho que buscar este desenvolvimento, não de um ou de outro, mas de todas as crianças que estão sob minha responsabilidade. É claro, gente, que cada criança vai ter um desenvolvimento diferenciado, né? Por isso que a gente reforça, cada um precisa ser comparado só a si mesmo. Cada avanço de cada criança precisa ser identificado, monitorado, acompanhado pelo professor e, claro, valorizado para que cada um se compreenda enquanto construtor ativo da sua aprendizagem também. Nós também já temos assim muita clareza, porque inclusive foi conteúdo que nós trabalhamos no instrumento prova, na avaliação a 1 que nós fizemos. Nós temos já muita clareza com relação a esses níveis de escrita, que começa lá na garatuja, lá na escrita icônica, por desenho, passa por esse nível pré-silábico sem a utilização de letras, passa por um nível pré-silábico onde já se utilizam letras e números diferenciando, né? Que existem as letras, que existem os números, já onde a criança entende que para a escrita ela não vai utilizar esses desenhos, esses símbolos, até chegar a um silábico sem valor sonoro, onde ela utiliza letras, geralmente uma letra para cada sílaba pronunciada na palavra, mas que nem sempre essas letras têm a articulação fidedigna com o som, né? E o silábico com valor sonoro, onde eu uso uma letra para cada sílaba, mas eu uso aquela letra que se sobressai em cada sílaba, em cada vez que eu pronuncio a sílaba da palavra. Ou seja, eu já estou compreendendo aquele valor sonoro que se sobressai em cada sílaba. Até o silábico alfabético, onde eu começo a juntar as consoantes e as vogais, onde eu começo a entender o som que cada sílaba tem e como é que eu escrevo este som que cada sílaba tem, até chegar ao alfabético e depois do segundo ano do ensino fundamental é que eu estou trabalhando a ortografia com a minha criança, porque até lá ela construiu essas hipóteses de escrita. A avaliação, então, gente, se volta a esse diagnóstico. A avaliação, ela é um instrumento que pode ser a observação, o registro do professor, ou uma prova escrita, ou uma atividade onde eu vou verificar qual o nível que essa criança se encontra, né? Mas ela precisa ser este processo continuado. Então, eu trabalho com minha criança todos os dias e eu não vou parar daqui um mês para fazer essa avaliação. Essa avaliação, ela tem que ser diária, no sentido de observação, de acompanhamento das propostas que são feitas. E ela pode ser, sim, pontual, como a gente tem no nosso curso, né? Em alguns momentos de prova escrita, mas o interessante é você compreender que cada criança precisa ser acompanhada continuamente. Eita, professora, mas eu tenho muitas crianças. Nós sabemos que em uma turma de primeiro ano do ensino fundamental, precisa, para cumprir as legalidades formais, de 25 crianças. São muitas crianças, por isso que eu preciso, enquanto professor, ter ali o meu caderno com o nome de cada um, com os registros de cada criança, observação que eu fiz de cada criança, correção dessas propostas, dessas atividades que são trabalhadas. Eu preciso registrar na frente ali do nome de cada criança como é que a criança se saiu
na realização daquela proposta, para eu ter um mapa, gente, para eu ter um panorama de como essas crianças estão avançando, de como é o progresso dessas crianças. Então, eu vou compreender na minha avaliação continuada e diagnóstica como é que as crianças estão identificando essas palavras. Se elas já estão decodificando com maior autonomia, se elas estão lendo a partir de uma perspectiva de letramento, ou seja, se eu leio e sei o que eu estou lendo, se eu associo o significado dessa palavra, se eu estou lendo com fluência as sílabas, as letras, as palavras, então tudo isso faz parte dessa avaliação enquanto se volta para o processo de alfabetização. Então, este reconhecimento das palavras, ele passa tanto pela via fonológica, ou seja, daquilo que eu ouço, daquilo que eu falo, pela via lexical, que é aquilo que eu escrevo, é o vocabulário, é este conjunto convencional de letras, de palavras, né? Então, são duas vias que caminham juntas, que não podem se dissociar. Para a aquisição dessa leitura, então, a gente percebe que nesses níveis de escrita, a criança passa no estágio logográfico, ou seja, que eles estão tendo pistas visuais, né, para reconhecer essas letras, igual o A, eu posso estar associando com a figura, com o desenho da abelhinha, o B, com a bola. Então, até o meu vocabulário e o meu alfabeto dentro da sala de aula, ele também precisa ser ilustrado. Eu preciso sempre fazer essa referência logográfica, eu preciso fazer essa referência com gravura, com desenho, para que isso se torne parte da consciência fonológica da criança também. Lembra que a gente conversa sobre isso? Consciência fonológica não diz respeito ao ensino exatamente da letra, mas diz respeito aos sons que cada letra possui, né? O estágio alfabético, então, que é onde a criança já associa esses sons às letras e tem maior autonomia nessa escrita a partir daquilo que ela ouve, daquilo que ela escuta. E aí o estágio ortográfico, né, que é esse reconhecimento das partes significativas da palavra, ou seja, é uma leitura mais fluente, porque ela olha a palavra, ela não precisa decodificar letra por letra, sílaba por sílaba, ela já tem uma perspectiva de interpretação dessa palavra enquanto escrita de uma forma mais ampla. Então, à medida que ela vai avançando nesses estágios da escrita, ela também avança na aquisição dessa leitura. A leitura se torna mais fluida, se torna mais rápida, né? Como? Pescaria de letras, pescaria de palavras, bingo, muitas propostas lúdicas, brincantes, caixa surpresa. Gente, nós temos uma riqueza, uma diversidade de propostas para trabalhar essa aquisição da leitura por meio da escrita das palavras, por meio da identificação das palavras também. Então, esses estágios, eles não ocorrem de uma forma progressiva, né? Ah, é assim, assado, mas eles vão surgindo de forma paralela. Então, depende muito da forma como o professor trabalha. Então, se o professor privilegia muito essa associação das letras com as gravuras, com os desenhos, esse estágio vai estar mais aguçado nas crianças. Mas veja, isso precisa ser um todo. Eu preciso trabalhar de uma forma contextualizada, de uma forma que eu abranja todas essas perspectivas e todos esses estágios, para que isso ocorra de uma forma que tenha significado para a criança, né? Porque aquilo que tem significado, com certeza, se transforma em aprendizagem. Essa avaliação da leitura, que a própria Política Nacional de Alfabetização nos propõe, né, avaliação de fluência, essa avaliação da leitura, ela também precisa ser proposta pelo professor individualmente e coletivamente. Então, eu estou ali contando uma história, naquele momento da história, eu escrevo a palavra no quadro, e aí as crianças leem aquela palavra que vai ser dita enquanto história.
né? Para a continuidade dessa história. Também eu posso estar propondo às crianças um texto coletivo e a leitura coletiva desse texto no quadro, no cartaz ou em algum outro portador, né? Então, são formas de avaliar essa leitura e também individualmente, onde eu faço inferências, onde eu ajudo a criança a compreender aquela palavra que está escrita, aonde eu consigo relacionar aquilo que está escrito com outras vivências da criança, com outros textos que eu já trabalhei em sala. Então, tudo isso é importante num momento individual. Professora, mas eu tenho muitas crianças. Faça o seu planejamento de forma que a cada semana você consiga acompanhar a avaliação de leitura de tantas crianças e aí vão se repetindo ao longo do mês. Então, o planejamento do professor é fundamental, é crucial para esse acompanhamento e para essa avaliação processual e continuada. Então, gente, a gente precisa compreender que, principalmente no período do ciclo da alfabetização, primeiro e segundo ano, essa forma tradicional de avaliar, ela não pode existir. Eu não posso trabalhar e pontualmente fazer uma avaliação, seja ela qual for. Eu preciso compreender que a avaliação nesse período, nessa etapa, ela não se volta a classificar o que a criança sabe, o que não sabe, como se ela fosse a responsável por ter aprendido ou não. Essa é uma proposta tradicional e que não pode existir na nossa prática. A gente precisa compreender que saber o que a criança já adquiriu e saber o que ela ainda necessita adquirir enquanto habilidade é uma forma de orientar o meu trabalho enquanto professora. É uma forma de compreender qual é o plano que eu preciso estabelecer para aquela criança em específico. Então, eu não volto à minha avaliação, que é contínua, para classificar, mas eu volto para entender o que precisa ser retomado, o que precisa ser trabalhado. Se aquilo não foi adquirido enquanto habilidade, eu tenho que trabalhar de uma outra forma. Se eu trabalhei com a minha sala e uma criança não aprendeu a contento, eu preciso propor uma outra forma de ensino que alcance aquela criança. Assim como nós, tem pessoas que aprendem melhor ouvindo, tem pessoas que aprendem melhor com os estímulos visuais, vendo, tem pessoas que aprendem melhor fazendo, colocando a mão na massa, construindo. Então, nós temos formas diferentes, né, de aprender, e isso é muito importante. Uma avaliação, então, processual neste período da alfabetização, ela precisa compreender a importância de que a escrita caminhe junto com a leitura. Ela precisa se voltar a essa estruturação silábica das palavras. E aí nós temos as sílabas não canônicas e as sílabas canônicas. As sílabas canônicas são aquelas chamadas sílabas simples, aquelas que geralmente seguem a estrutura de consoante e vogal. E as não canônicas, né, como o exemplo que a gente tem a seguir, são aquelas palavras cujas sílabas não seguem essa estrutura simples de consoante e vogal. São palavras que repetem consoantes, que repetem vogais, e é importante que a criança vá identificando, brincando, e vai identificando essa composição, essa estruturação das sílabas na palavra. Regras contextuais, né? São aquelas regras de letra e som. Como é que eu trabalho isso? Se eu mudo uma letra, o som permanece? Não. Então, essa articulação entre o som e a escrita, eu preciso trabalhar muitas e muitas propostas para que a criança vá desenvolvendo essa consciência fonológica de identificar. Se eu mudei uma letra, o som daquela sílaba, daquela palavra, o contexto da palavra, o significado da palavra, com a mudança de uma letra muda também, né? Então, são perspectivas de trabalho que a gente precisa ter de forma continuada. Eu trouxe aí o exemplo do bingo. A gente pode fazer bingo com letra, bingo com sílabas, bingo de palavras com sílabas canônicas, bingo de palavras com sílabas não canônicas, bingo de nomes das crianças da turma. Então, o bingo, gente, é uma brincadeira muito bacana
e que as crianças geralmente se envolvem muito, né? Como a gente conversou, essa inferência do professor, a intervenção do professor alfabetizador, muitas vezes ela precisa ser explícita, mas sempre partindo da indagação da criança. O que é explícito? Eu preciso dizer qual é o som daquela letra, mas sempre partindo daquilo que a criança já conhece. Mas eu preciso, de forma explícita e sistemática, trabalhar essa correspondência entre a letra e o som que a letra tem. Trabalhar de forma continuada essas estruturas silábicas, como a gente colocou ali. Levar a criança a compreender que cada palavra tem uma estrutura. Tem palavras que a estrutura é simples, consoante, vogal. Como? Identificando, gente. Então, eu sorteei lá na minha caixa mágica uma palavra que eu vou trabalhar com ela hoje, e aí a gente vai, entre essa palavra ou outras palavras, identificar o que é consoante, o que é vogal, como é que essa palavra está estruturada, quantas consoantes tem, quantas vogais tem, como é que eu escrevi essa palavra. Eu usei uma consoante, usei uma vogal, usei duas consoantes e uma vogal, qual som que isso qual som foi produzido com a escrita dessa palavra. Então, tudo isso, gente, vai trabalhando essa distinção, vai trabalhando essa segmentação da palavra em sílaba, vai trabalhando a manipulação, a articulação dessas unidades sonoras da palavra que está escrita. Tudo isso é um trabalho que frutifica no processo de alfabetização, né? Então, por que essa avaliação diagnóstica? Para a gente identificar o que está legal, o que está bacana, o que é potencialidade enquanto habilidade adquirida, e identificar também essas fragilidades. Como eu disse para vocês, o planejamento é mola mestra. Eu preciso planejar a minha aula, o acompanhamento, o monitoramento. Eu preciso planejar a avaliação das minhas crianças de forma continuada. Assim, eu consigo mapear e acompanhar a avaliação desta aprendizagem. O que aquela criança não sabia, o que ela veio a saber, né? Isso faz parte de um processo construído no meu cotidiano. Então, o planejamento ele é fundamental para eu conseguir desenvolver essa avaliação continuada, para eu monitorar esse desenvolvimento. E é claro que não é um desenvolvimento estritamente cognitivo, porque esses dias eu li algo muito bacana, né, que disse que quando a criança entra na minha sala de aula, não é só o cérebro que entra na sala de aula, é o corpo todo, né? Então, o que isso quer dizer? Não é só a cognição, mas é o avanço que a criança teve em termos de socialização, em termos de interação com os colegas, em termos de segurança para consigo mesma, porque muitas se sentem frágeis quando começam a escrever, falam que não conseguem, que não sabem, e a gente tem que encorajar essa segurança para essa construção da hipótese, intervir para que a criança aprenda e encorajar para que ela aprenda com os próprios erros, que está tudo bem errar. Então, a gente precisa compreender que esse processo de alfabetização, ele é um processo crucial, gente, é um processo que merece toda a nossa atenção, merece toda a nossa sensibilidade, merece ser um processo brincante, um processo lúdico, um processo que encanta, um processo que forma leitores, um processo onde a gente aprende junto com as nossas crianças. Eu espero que vocês se dediquem aos 3 textos que tem nessa rota de número 10, porque são textos que trazem experiências de outros locais, de outros territórios. Então, experiência de Minas Gerais, experiência que a Magda Soares teve com um grupo, controle de crianças. Muito bacana as experiências que os textos trazem para nós, porque a gente começa a ver a nossa realidade, que é percebida com as visitas que vocês já fazem nos estágios, né, as escolas das cidades onde vocês estão, e também a gente começa a conhecer as realidades de outros municípios, de outras localidades, para que a gente compreenda que essa diversidade
ela faz parte do processo de alfabetização, mas que o nosso olhar ele pode ser construído sempre com este mesmo objetivo, que é o desenvolvimento integral das nossas crianças. Então, eu desejo para vocês um ótimo momento de estudo, tenham determinação, tenham disciplina de estabelecer os horários de estudo de vocês, porque com certeza um aluno disciplinado, um aluno determinado, um aluno que se volta a compreender aquilo que está sendo proposto, é um aluno que com certeza vai terminar esse curso de pedagogia, né, que está só começando, gente, mas que vai terminar com toda a garra, com toda a competência técnica, com toda a competência emocional que a gente precisa na nossa universidade, para que vocês levem o nome da nossa universidade aonde vocês estiverem e sejam sempre reconhecidos pelo potencial que todos vocês já têm, tá bom? Então, um grande abraço. Quero dizer também que gostei muito de visitar o Polo de Dianópolis, espero voltar, mas antes de eu voltar, eu espero conhecer os demais polos, tá bom? Então, um beijo no coração de vocês e fiquem bem.